O texto diz que chega uma mulher, e o texto diz que essa mulher é uma mulher da cidade, uma pecadora. Não sabemos qual tipo de pecado essa mulher cometia, mas quando o texto diz que era uma mulher pecadora, pode dar-se a entender que essa mulher podia ser uma mulher viciada em algum tipo de droga, podia ser uma mulher usuária também da bebida alcoólica, podia ser uma mulher também adúltera, prostituta, enfim. Dá-se a entender que de fato essa mulher vivia entregue aos prazeres, aos deleites. Quando diz que é uma mulher da cidade pecadora, dá-se a entender que aquelas mulheres que vivem de fato entregue aos prazeres, às orgias, sim, ao desmantelo de uma forma geral, aos prazeres da carne. Então essa mulher soube que Jesus estava ali e ela move-se o coração em ir até onde Jesus está, e ela vai. Só que ela vai, e o texto diz que ela pega um vaso de alabastro, um tipo de perfume, um unguento, e vai até a casa daquele homem que convidou Jesus. E ali, a única coisa que interessa àquela mulher é ir aonde está Jesus. A casa está cheia, a casa está repleta de pessoas, e aquela mulher vai por ali, as pessoas talvez colocando dificuldade para ela não entrar, porque era na casa de um líder religioso, e os líderes religiosos não queriam contato com essas pessoas, porque eles se sentiam melhor do que elas, pelo fato de ter uma religião, e viver uma vida regrada, certinha. Então aquela mulher encontrou dificuldade para entrar ali, mas ela entrou, e quando ela entra, ela vai até a mesa está cheia de pessoas importantes, por assim dizer. Ali haviam mais outros fariseus, haviam também com certeza alguns saduceus, escribas, os discípulos de Jesus, e o próprio Jesus ali assentado no meio deles. E aquela mulher, no meio de todas aquelas pessoas importantes, no meio de todos aqueles líderes, ela chega-se por trás de Jesus, de joelho, e aquela mulher, o texto deixa claro que ela não disse nada para Jesus, ela simplesmente começa a chorar. E ela começa a chorar e a chorar abundantemente, ao ponto de derramar lágrimas aos pés do Senhor. Ela estava prostrada de joelhos, e as suas lágrimas começam a cair aos pés de Jesus. E quando as lágrimas começam a cair aos pés de Jesus, ela fica preocupada em estar molhando os pés do mestre, e ela pega seus cabelos e vai enxugar. E então, quando ela começa a fazer isso, os líderes religiosos, pessoas certinhas, regradas, que seguem sua religião, que estão ali do lado, começam a pensar em seu coração a seguinte coisa: se esse Jesus fosse um profeta, ou fosse o Messias, ele conheceria essa mulher e sabia que ela é uma pecadora, uma mulher depravada, de vida dissoluta, e ele jamais ia aceitar essa mulher tocando nele, ele jamais ia aceitar essa mulher ir aos pés dele, ele jamais ia aceitar essa mulher aí fazendo o que ela está fazendo. Sim. Então, queridos, essa foi a cena que nos descreve o texto, a cena que estava acontecendo naquele momento. Agora, o que nos chama a atenção, querido, o que me fala profundamente nesse texto, é que em muitos episódios, em muitos relatos, em muitos acontecimentos escritos, registrados, você vai ver pessoas correndo aos pés de Jesus. E todas as pessoas que você vê correndo aos pés de Jesus, elas estão pedindo alguma coisa. Você vai ver pessoas pedindo a cura de um filho, você vai ver pessoas pedindo uma cura para si, vocês vão ver pessoas pedindo um socorro, uma ajuda, pedindo para Jesus multiplicar pão e peixe, pedindo para Jesus repartir herança, pedindo para Jesus socorrer um familiar que está enfermo, ou um empregado, ou um parente, ou um amigo, um filho. Você vai ver pessoas pedindo cura, pedindo milagre, pedindo provisão. Sempre nós vemos pessoas se aproximando de Jesus e pedindo-lhe alguma coisa, um milagre, uma provisão, uma providência. Mas essa mulher, irmão, ela foi diferente de todas as outras pessoas. Essa mulher, ela não pediu absolutamente nada a Jesus. Essa mulher, ela simplesmente chorava, chorava e chorava. E as lágrimas dela expressavam o que ela queria pedir. Porque é interessante, irmão, que quando nós queremos pedir uma cura, a gente abre nossa boca e diz: Senhor, me cura dessa enfermidade. E quando nós queremos pedir um milagre, a gente abre nossa boca e diz: Senhor, me dá esse milagre, porque eu preciso desse milagre. Mas aquela mulher, ela não queria apenas uma cura, ela não queria apenas um milagre de algo material, ou de uma provisão material. Aquela mulher, ela queria talvez o maior de todos os milagres, que era
o perdão de Deus. E quando se pede o perdão a Deus, não se pede com palavras simplesmente, não se pede com expressões verbais tão somente, mas quando se pede perdão a Deus, se pede de alma, o derramar da alma, o clamar da alma. Era isso que aquela mulher fazia naquele momento, que as palavras não conseguiram sair da boca, mas as suas lágrimas, o seu coração ali apertado, aflito, e Jesus olhou para dentro dela e viu: o que será que essa mulher quer? Será que é mais uma que quer uma cura? Será que é mais uma que quer um milagre? Ou será que é mais uma que está com problema com a herança da família e quer que eu ajude a repartir? E Jesus disse: não, ela não quer nada disso, ela quer apenas o meu perdão. E aqui, queridos, é o que nós precisamos falar esta manhã. Nós precisamos falar de perdão. Estarei pregando no dia 10 de dezembro, na cidade de Pentecostes, aqui no Ceará, numa cruzada evangélica, onde estarão reunidos pastores, presbíteros de várias Assembleias de Deus e outras igrejas, e crentes. E quando quando chegou o convite para mim, eu dobrei o meu joelho na mesma hora, e fui perguntar: Senhor, o que eu prego para esses irmãos ali? O que eu prego para eles? Deus disse para mim: filho, pregue arrependimento, fale de arrependimento, porque o meu povo precisa se arrepender. As pessoas, irmãos, estão vivendo acostumadas com o pecado. Infelizmente, irmãos, muitos de nós, ou todos nós, ao termos algum pecado que tem militado contra a nossa carne, seja qual for o pecado, a tentação, o pecado que alguns estão praticando, infelizmente ele está se tornando comum na vida de muitos de nós. Muitos de nós temos a consciência, você que está me ouvindo agora na rádio, você que está me ouvindo agora aí nesse vídeo pelo YouTube, você que está me ouvindo aqui agora, muitos de nós temos vivido em pecado, estamos acostumados com esse pecado. Muitos de nós estamos vivendo na prática de um pecado, temos a consciência que é pecado, temos o entendimento que é pecado e estamos acostumados com ele. Como se esse pecado não valesse nada, como se esse pecado não significasse nada. Mas eu quero dizer, irmão, que o pecado, a prática contínua do pecado, ele separa o homem de Deus. Talvez você não percebeu ainda, meu irmão, mas esse pecado a qual você está vivendo, meu irmão, ele está lhe separando de Deus. Esse pecado que para você se tornou comum, ele já lhe separou de Deus. Era essa a dor da alma daquela mulher. Aquela mulher se deu conta: meu Deus, eu estou separada de Deus. Meu Deus, eu sou uma judia como todos os outros judeus. Eu sou um judeu, nós temos a lei, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido, o povo santo. Nós temos os profetas, os sacerdotes, nós temos a Torá, nós temos a promessa do Messias. E eu estou aqui vivendo uma vida depravada, entregue aos pecados, entregue aos prazeres, separada de Deus. Aquela mulher se deu conta, aquela mulher pensou: nós somos o povo escolhido dentre todas as nações da terra. Deus olhou somente para nós e nos separou e disse: vocês serão meu povo escolhido. Não são os americanos, não são os filisteus, não são os amalequitas, não são o povo do norte nem do sul, mas somos nós, o povo judeu, somos o escolhido de Deus. E eu estou aqui vivendo no pecado. Dentre todas as nações do mundo, Deus nos escolheu, Deus está conosco, prometeu que estaria conosco, e eu estou aqui simplesmente afastada de Deus por causa dos meus prazeres. Foi isso que aquela mulher se deu conta naquele dia, e que nós precisamos dar conta também, irmãos. Nós precisamos entender isso. Por muitos dias o pecado proporcionou alegria no coração daquela mulher. Por muitos dias o pecado proporcionou prazer à carne daquela mulher. Por muitos dias o pecado proporcionou satisfações para a carne daquela mulher. Mas agora o pecado havia se tornado um fardo. O pecado havia se tornado uma angústia, uma aflição, uma dor. Por quê? Porque ela se deu conta que era uma pecadora. O pecado, irmão,
ele só se torna um fardo em nós. O pecado só se torna algo que nos angustia, que nos entristece, quando nós nos damos conta dele. Enquanto nós não nos damos conta do pecado que estamos praticando, enquanto nós não nos damos conta do pecado qual estamos vivendo, sim, ele parece ser algo prazeroso, ele parece ser algo deleitoso, mas quando nós abrimos os olhos para enxergar, meu Deus, eu estou em pecado, meu Deus, a vida que eu estou levando, a prática que eu estou praticando, a conduta que eu estou tendo é pecado, eu estou vendo isso continuamente. Então quando a gente se dá conta disso, meu irmão, ele começa a pesar. O sorriso que o pecado proporcionava, agora ele proporciona pesar. A alegria, o gozo que o pecado proporcionava, agora ele proporciona tristeza, angústia. Mas é preciso nós nos darmos conta disso. Porque enquanto nós continuarmos sentindo prazer no pecado, alegria no pecado, nós estaremos lá do lado de fora da porta, como aquela mulher estava. Mas quando nós percebermos o nosso pecado, e ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, o arrependimento brotará em nosso coração, e nos levará a querer entrar por porta adentro, sem se importar com quem está em nosso lado. E a única coisa que nós vamos querer é estar aos pés de Jesus, chorando pelo seu perdão, chorando pela sua misericórdia. Aquela mulher não abriu a boca para pedir nada, ela simplesmente chorou, derramando ali o seu arrependimento. Estamos precisando, igreja, é necessário que nós derramemos o nosso arrependimento aos pés do Senhor com lágrimas. É necessário que esta manhã você reconheça quão vil é o teu pecado. É necessário que nesse dia você reconheça que a vida que você está vivendo está separando você de Deus, separou você de Deus. E alguns que estão começando aí a ser atraídos pelo pecado, engodados, enganados, meu irmão, isso é para lhe separar de Deus. Então nós precisamos reconhecer hoje, aqui, agora. Não podemos sair daqui nesta manhã, irmãos, sem que antes derramemos as lágrimas do arrependimento aos pés do Senhor. Que sejamos hoje nós aqui esta manhã como aquela mulher. Que sejamos nós aqui esta manhã como aquela mulher que estava em algum lugar e disse: não, eu quero ir até Jesus e quero derramar o meu arrependimento aos seus pés. Aquela mulher entrou com dificuldade no meio daquela casa, porque era a casa de um líder religioso hipócrita. Ela entrou com dificuldade, ela talvez foi barrada, mas ela insistiu. O pessoal não queria causar tumulto, não queria barulho, não queria zoada, não queria movimento. E ela entrou, ela enfrentou tudo, e lá estava ela, aos pés do Senhor, derramando seu arrependimento. Nós não podemos sair daqui hoje sem derramar o nosso arrependimento aos pés do Senhor. Nós não podemos continuar, irmãos, levando o Evangelho apenas como uma bela palestra. Não podemos continuar levando a doutrina que temos aprendido apenas como uma bonita pregação. Não podemos continuar vivendo esse cristianismo morno. Não podemos continuar vivendo, irmão, esse cristianismo em cima do muro. Nós temos que nos decidir, amém, igreja? Temos que nos decidir. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, Deus se revelou para ti, Deus te deu uma revelação, Deus te deu um entendimento, você tem ouvido essa palavra, tem compreendido, tem entendido, Deus te deu essa graça, essa glória. Todavia muitos estão de coração duro, entendendo, ouvindo, aceitando, crendo, mas não se convertendo. E aquela mulher naquele dia, ela pegou das suas economias, que servia para ela beber, que
que servia para ela usar droga, que servia para ela se prostituir, que servia para ela fazer orgias. Ela pegou das suas economias e comprou um vaso de alabastro, um perfume caro, e algum tipo de unguento também, que servia também para ungir, e também que era um tipo de óleo. Um unguento é um tipo de uma pasta, que também serve para ungir, para trazer cheiro, perfume agradável. E aquela mulher pegou das suas economias e comprou aqueles 2 instrumentos e foi levar até Jesus. O que você quer dizer, pastor? Que eu tenho que pegar minhas economias e trazer de oferta para a igreja? Não, irmão, não tem nada a ver. O texto não está falando aqui de oferta, o texto não está falando de dinheiro. O texto está mostrando, irmão, que quando aquela mulher pega das suas economias para comprar o unguento e o alabastro, que era tão caro, meu irmão, provavelmente ela juntou todas as suas economias, que estava guardado para comprar o engradado de cerveja, estava guardado para comprar a caixa de uísque, estava guardado para fazer a festa, a farra, a orgia, a noite no motel. Sim, estava separado. Aquela mulher pega aquilo ali e compra algo para levar, para derramar aos pés de Jesus. Aquilo significa o quê? Que aquela mulher está dizendo: eu vou me desfazer de tudo que está me afastando de Deus e vou levar tudo aos pés do Senhor. É isso que significa isso. Tudo aquilo que me dá prazer externo, lá fora, no mundo, na carne, eu não quero mais saber, eu me desfaço agora. Agora o meu prazer vai estar aos pés do Senhor. Agora a minha alegria vai estar aos pés do meu Senhor, de Jesus. Foi isso que ela fez. Ao pegar aquele unguento, ao pegar aquele alabastro e levar aos pés de Cristo. Agora ela não ficou sem dinheiro para beber, ficou sem dinheiro para usar droga, ficou sem dinheiro para a noite no motel, para farrear, para as orgias. Ela ficou, por quê? Porque ela preferiu se desfazer daquilo que estava prejudicando a vida dela. Ela preferiu se desfazer daquilo que estava proporcionando o pecado na vida dela. Ela preferiu se desfazer das coisas que estavam dando a ela forças para ela pecar. Ela preferiu abrir mão, ela preferiu se desfazer. E do mesmo modo é o que nós temos que fazer. Da mesma maneira, nos desfazer das coisas que estão nos impulsionando a pecar. Nos desfazer, abrir mão das coisas, dos instrumentos, das ferramentas que estão nos dando forças para pecar. Nos desfazer de tudo isso. E de repente, por exemplo, que o que está te levando ao pecado é o Facebook. E de repente você vai e diz: não, vou me desfazer disso. Você se desfaz do Facebook, cancela a sua conta no Facebook. E quando a tua carne quer ir para lá para pecar, você já não tem mais. Você já se livrou de uma tentação, já se desfez de uma tentação. Um exemplo isso. Então precisamos nos desfazer das coisas que nos dão força para pecar, e precisamos ir aos pés do Senhor, mesmo que as pessoas fiquem nos julgando, mesmo que as pessoas fiquem nos apontando, como apontaram aquela mulher. Aqueles homens não entendiam qual era o propósito de Jesus. Aqueles homens talvez chamaram Jesus para jantar na casa dele, meu irmão. Muitos queriam testar Jesus, mas outros estavam ali com dúvida. Rapaz, esse homem vai trazer uma revolução aqui para Israel. Esse homem vai reunir esses discípulos aí, nós vamos conseguir tomar Israel das mãos de Roma. Ainda havia esperança no coração de muitos judeus em relação a isso. E talvez fosse um dos motivos pelos quais aquele fariseu convidou Jesus a ir à casa dele. Talvez para conversar alguma coisa sobre política, para conversar alguma coisa sobre a religião, e para talvez dali iniciar uma estratégia de guerra contra Roma. Aqueles homens não entendiam o propósito de Jesus. Aqueles homens não entenderam que Jesus não veio resgatar Israel de Roma. Jesus não veio resgatar a Israel das mãos do romano, mas Jesus veio resgatar as pessoas do pecado. A Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, se referindo ao pecado. Que o diabo peca desde o princípio, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. Aqueles que se arrependem e se convertem a ele. Então, aqueles homens não entenderem, e por isso quando aquela pecadora está ali,
Você observa que todos os religiosos rejeitaram ela. Todos os religiosos viraram as costas para ela, não deram a mínima para ela. Se pudesse, pegava ela pelo cabelo e jogava lá fora, mas não quiseram. Estava ali com diplomacia, com ética. Jesus estava ali, eles não queriam fazer isso. E aquela mulher está ali chorando aos pés do Senhor. Eles estão ali julgando Jesus e julgando aquela mulher, e não entendem o momento espiritual que está acontecendo ali. Eles estão julgando Jesus e julgando aquela mulher, e não estão entendendo o mover que Deus está fazendo ali, quebrando um coração cheio de pecado, enchendo um pecador de arrependimento. E ali eles começam a questionar, a pensar muitas coisas. E quando eles começam a pensar muitas coisas, questionar a respeito de Jesus estar aceitando aquela pecadora fazer isso, Jesus faz uma pergunta no verso 40: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro 50, que é 10 vezes menos do que 500. Então, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe os 2. Me diga, Simão, qual deles amará mais? O amará mais? E Simão respondeu: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês aqui esta mulher, Simão? Eu entrei em tua casa, tu não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Nem me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu. Te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse Jesus àquela mulher: os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Então o que acontece nesse momento, irmão? Aquele líder religioso começa a julgar Jesus e aquela mulher. E Jesus fala: Simão, como é que um judeu recebe uma pessoa que vem entrar na casa dele? Um judeu recebe uma pessoa na casa dele para almoçar, irmão, para comer? O judeu recebe com uma bacia de água para lavar os pés dele. Uma pessoa, um rabi, uma pessoa que vem comer na casa de um outro judeu, o judeu chama um dos seus pregados e manda lavar os pés do convidado. E o judeu recebe aquele outro judeu com um beijo, com um ósculo, é um tipo de saudação. E Jesus chegou na casa de Simão convidado por ele. Jesus não pediu para ir na casa de Simão, foi Simão quem convidou Jesus. E quando Jesus chega lá, Jesus estranha logo na chegada: cadê a bacia para lavar os pés? Não tinha, para Jesus não. E quando Jesus espera que Simão o saúde com um beijo, o Simão já estava sentado na mesa. E em alguns casos, irmãos, quando chegava alguém importante, ou um líder, ou um mestre, sim, eles davam até um guento para a pessoa poder se perfumar, ou algum tipo de bálsamo, de perfume. Mas a Jesus não foi oferecido nada disso. Jesus entrou naquela casa, embora tenha sido convidado, meu irmão, mas Jesus entrou naquela casa e estava ali totalmente desprezado por aquelas pessoas, totalmente rejeitado por aquela liderança religiosa. Jesus foi convidado, mas estava ali totalmente desprezado por aqueles líderes judeus. Mas quando chega aquela pecadora, ela dá toda a atenção que Jesus não teve, ela dá a ele. E Jesus ali viu naquela mulher amor. Porque muitos de nós, irmãos, estamos procedendo dessa maneira. Muitos de nós. Muitos de nós aqui somos como esse fariseu. Já nos tornamos religiosos, já temos uma religião, já temos uma igreja para fazer parte, já temos uma igreja para congregar,
E agora queremos nos sentir melhor do que muitas outras pessoas. Queremos nos sentir melhor do que os pecadores que estão ali, do que as prostitutas que estão ali, do que os drogados que estão ali, do que os viciados que estão ali. A gente que agora, sim, somos religiosos, temos uma igreja, uma religião. Agora queremos nos sentir, há um sentimento em muitos que são melhor, se acham melhor do que as outras pessoas. E ficam a julgar as outras pessoas e assim desprezam totalmente Jesus que está bem ali. Quantas vezes, irmão, nós, pela nossa própria religiosidade, temos desprezado a presença de Jesus em nossa vida. Somos da igreja, temos a Bíblia, recebemos a revelação, e agora nos achamos que somos melhores do que os outros, e agora nós achamos que somos mais santos do que os outros, mais importantes do que os outros, e não damos a mínima para Jesus. Quantas vezes, simbolicamente baseado nesse texto, claro, que Jesus esperou uma saudação nossa e nós não o demos? Quantas vezes que Jesus esperou um ósculo nosso, um beijo santo, e nós não o demos? Quantas vezes que Jesus simbolicamente esperou, meu irmão, que nós dessemos a Ele um unguento e algum bálsamo para Ele, e nós não demos, não temos dado? O que significa isso, pastor? Você está falando simbolicamente? Eu digo, atenção a Cristo. Nós não temos dado a Cristo a atenção que lhe é devida, que lhe é merecida como Filho de Deus, que está conosco. Nós o convidamos e não temos dado a mínima importância para a presença dEle. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que se nós não dermos importância à presença dEle, os pecadores darão e serão aceitos por Ele, e nós seremos desprezados. Então Ele deixa claro aqui algumas coisas importantes para nós nesse dia. Primeiro, que Ele está nos dando a chance, que Ele está conosco em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa, nós como religiosos. Mas nós precisamos voltar nossa atenção para Ele, valorizar isso e dar a Ele a devida atenção, lendo Sua palavra, orando, nos dedicando mais aos cultos e a buscar a presença dEle, e a obedecê-lo, e a nos santificar, andar com temor a Ele, desviando-nos do pecado. Ele não quer apenas que nós o recebamos em casa, simplesmente para ter. Ele não quer apenas, ou seja, que nós tenhamos apenas um título de evangélico, de crente. Ele não quer apenas, Simão, não queria só que você me recebesse na sua casa. Jesus diz, eu não quero apenas que você tenha um título evangélico, eu quero que de fato você tenha comunhão comigo. Ele nos dá essa oportunidade. A os religiosos, Jesus deu a Simão a oportunidade de receber ele bem. Simão convidou, Jesus foi. Jesus podia não ter ido, Jesus era um homem ocupado, mas Jesus foi. Quando Jesus foi, Ele estava dando a Simão a oportunidade, e Simão desprezou. E a oportunidade que Jesus tem nos dado, irmão, nós temos ouvido essa palavra, sabemos que Ele quer que a gente ore, que a gente lê a palavra dEle, que a gente obedeça, e nós temos desprezado isso. Nós temos vivido como se Jesus sequer existisse, como se Deus sequer estivesse olhando para nós, e Ele está. Então nós temos que aproveitar o que Ele está nos dando de oportunidade. Nós somos o fariseu hoje, os religiosos, e Ele está nos dando a oportunidade de mudar isso. Dê a Ele a devida atenção que Ele merece. Dê a Ele a devida atenção que Ele merece. E a outro que Ele nos ensina aqui é quanto àqueles que ainda não são religiosos, os pecadores, conforme as Escrituras chamam. Os que não são religiosos, os que não estão na igreja, os que não se converteram ainda, os que ainda estão no mundo, na depravação, nas orgias, no pecado. A esses Jesus está mostrando que se você se arrepender, se você se converter, se você vier a Ele arrependido, com lágrimas que representam o arrependimento sincero, com lágrimas que demonstram um arrependimento verdadeiro, Ele está disposto a lhe perdoar, Ele está disposto a lhe limpar. Ele disse: filha, teus pecados estão perdoados.
E Ele pode perdoar. Aquela mulher era uma pecadora, uma prostituta, uma drogada. E no momento que ela se arrependeu, Jesus não diz: vá, reze 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Não, teus pecados estão perdoados. Porque no momento que há o arrependimento sincero, há o perdão de Deus. Então Ele dá essa oportunidade, irmão. Ou talvez aquela mulher, ela, embora fosse uma pecadora, mas talvez também, de vez em quando, ela ia à sinagoga para um culto, para uma reunião dos judeus. Talvez ela fosse como uma judia, pecadora, depravada, desviada, mas de vez em quando estava lá. Mas nunca havia se arrependido. Só que naquele dia o arrependimento veio. E ela recebeu do Senhor. Ela recebeu do Senhor. Ela não beijou apenas, ela não somente deu um ósculo santo, mas como ela beijava os pés do Senhor, mostrando a sua humildade e reverência para com o Senhor, reconhecendo Jesus como seu mestre. Ela não apenas pegou uma bacia de água para lavar os pés do mestre, mas ela regou com próprias lágrimas dela. Que é isso que Deus espera de nós. Eu poderia dizer nesta manhã que Jesus Cristo, que Deus quer ser molhado com lágrimas, nossas lágrimas de arrependimento. Que nós devemos encharcar os pés do nosso Deus, nosso Senhor, com lágrimas de arrependimento diariamente. Que nós precisamos, irmãos, voltar a ser aquelas pessoas de coração quebrantado, que reconhece quando peca, que sente a dor do seu pecado. Que não venhamos em momento algum endurecer o nosso coração pelo engano do pecado. Que nós venhamos voltar a ser aquelas pessoas que choram pelo pecado, que sente a dor do pecado, que se entristece pelo seu pecado, irmão, como nós éramos no princípio. Porque muitos de nós estamos endurecendo o coração, em continuar no pecado, em persistir no pecado, e o pecado persiste e continua, e ali você acaba endurecendo o seu coração, acaba ficando de coração endurecido e acostumado com o pecado. E não podemos de modo algum, em hipótese alguma, de maneira alguma, nos acostumar com isso. Precisamos aprender aquilo que Jesus nos ensinou. A mensagem central do Evangelho, irmão, não fala de vitórias, não fala de bênçãos, não fala de promessas nenhuma relacionada a grandezas dessa terra. A mensagem central, a mensagem principal do Evangelho fala de arrependimento. Você olha para a pregação de Jesus, de João Batista, que veio antes de Jesus para preparar o caminho dele. Qual era a mensagem dele para os judeus? Se arrependa. E ali ele fazia aquele batismo judaico, que era um ritual judaico, o batismo de João. O povo que dizia se está arrependido, João Batista batizava. E a mensagem dele era: se arrependa. Logo em seguida Jesus começa o seu ministério, João Batista é preso, e Jesus começa a pregar a sua mensagem. Adivinha o que é que Jesus começa a pregar? Se arrependa, porque o reino de Deus está perto. Jesus envia 10 discípulos em Mateus capítulo 10, em Lucas capítulo 10 Jesus envia 70, e Jesus dá instruções para eles, e dentre essas instruções Jesus diz: vão e digam ao povo que se arrependam. E agora Jesus é crucificado, morre e ressuscita. A Bíblia diz que ele passa 40 dias ainda aqui na terra, dando instruções aos seus discípulos pelo Espírito Santo. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde Jesus é assunto aos céus à vista dos seus discípulos. E os discípulos veem Jesus subindo e se escondendo atrás de uma nuvem. E os discípulos passam ali 40 dias orando, esperando que o Espírito Santo desça. Quando o Espírito Santo desce, tem 120 crentes ali orando, e aqueles crentes são revestidos do poder do Espírito Santo. E ali há uma multidão de pessoas naquela cidade. O apóstolo Pedro se levanta para pregar o primeiro sermão, e adivinha o que é que Pedro prega para aquele povo? Se arrependa, porque o reino de Deus está perto.
E a igreja começa a se espalhar pela cidade de Jerusalém, pela Judeia, e a única mensagem que aqueles homens levam ao povo é: se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Os anos se passam, Deus levanta outros homens como Paulo de Tarso, que começa a percorrer alguns outros países, só que dentro do Império Romano. Paulo vai para uma parte da Europa, Paulo vai para a Itália, Paulo vai para a Alemanha, Paulo vai para a Turquia, Paulo vai para uma parte da Ásia, e aonde Paulo vai, a mensagem que ele leva é única, a mensagem do arrependimento. Os apóstolos morrem, a igreja continua seguindo sua caminhada, os séculos vão se passando, primeiro século, segundo século, terceiro século, e a mensagem da igreja continua a mesma: se arrependa. Esse é o pilar, é o alicerce, a mensagem onde a igreja foi construída, e essa mensagem se chama a mensagem de arrependimento, para que se possa entrar no reino de Deus. Então o evangelho foi construído, irmão, em cima dessa mensagem do arrependimento. Cristo deixou claro para nós, os apóstolos deixaram claro para nós, que se qualquer pessoa quiser entrar no reino de Deus, precisa se arrepender. Mas infelizmente nós não temos ouvido mais essa mensagem nos púlpitos de hoje. Nós ligamos as rádios evangélicas desse Brasil, e ao invés de nós ouvirmos pregadores chamar o povo ao arrependimento, os pecadores ao arrependimento, eles ficam prometendo promessas às pessoas. Se nós ligarmos as televisões evangélicas dessa nação, ao invés de nós ouvirmos uma mensagem de arrependimento, nós ouvimos mensagem de prosperidade, grandezas e riquezas terrenas. E nós temos e nos púlpitos das igrejas pelo Brasil não se ouve mais mensagem de arrependimento. E assim nós temos uma geração de evangélicos, fariseus, que acham que porque agora estão com Jesus em casa, podem desprezar o mestre da forma como eles estão fazendo. Mas Jesus diz para nós nessa manhã, igreja, nesse dia: se arrependa, se arrependa, derramem suas lágrimas de arrependimento, rasguem os seus corações perante o Senhor, rasguem suas vestes, cubram-se de saco de estopa, joguem terra na sua cabeça, e clamem, chorem, planteiem, e reconheçam os seus pecados, para que você possam receber o perdão deles, e assim possam entrar no reino de Deus. Amém, igreja? Então, amados, para concluir, uma mulher, todo mundo estava ali admirado, maravilhado com a pregação de Jesus. Que mensagem impactante, que mensagem maravilhosa. Mas ninguém se convertia. E aquela mulher, ela entrou ali de uma forma diferente de todas aquelas pessoas. Ela não tinha interesse de fazer amizade com um rabi famoso, para poder dizer: eu sou amigo de Jesus. O interesse dela não era tão somente estar próximo a pessoas importantes, para depois sair dizendo: eu peguei o autógrafo de alguém. O interesse daquela mulher era ter um encontro com Jesus, era derramar a sua alma arrependida e receber o perdão do Senhor. E sem demora, quando Jesus viu isso, o interesse dela, Jesus deu a ela o que ela queria. Jesus deu ao paralítico as pernas para andar novamente, porque foi o que ele pediu. Jesus deu ao cego os olhos para enxergar, que era o que ele precisava, era o que ele pediu. Jesus deu ao leproso a purificação da sua carne, que era o que ele necessitava, era o que ele pediu, era o que ele almejava. Mas aquela mulher, Jesus deu o perdão dos pecados, porque foi o que ela clamou. Se nós clamarmos, irmãos, se nós suplicarmos, se nós implorarmos, se nós gemermos e chorarmos aos pés do Senhor, Ele perdoará os nossos pecados. Pastor Jadel, mas eu não estou conseguindo me arrepender, o meu coração está endurecido. Peça a Deus arrependimento.
Diga para Deus: Senhor, meu coração está duro, Senhor, meu coração está obscurecido, está cauterizado, eu não consigo me arrepender, Senhor, eu não consigo sentir dor, tristeza, angústia pelo meu pecado. Senhor, enche o meu coração de arrependimento, enche o meu coração de tristeza, de dor, de pesar. Peça isso a Deus. Se o coração está endurecido, não consegue se arrepender, peça para Deus quebrar seu coração. Peça para Deus: se eu quero sentir dor, se eu quero chorar, eu quero sentir tristeza, Senhor, eu estou em pecado e não estou me entristecendo, Senhor, pelo contrário, eu estou alegre. Se eu quero sentir pesar, tristeza, dor, angústia no meu coração, peça a Deus. Pedido louco é esse, pastor? Para vocês, estão entendendo? Não é louco esse pedido, pelo contrário, é um pedido muito oportuno para aqueles que querem ser salvos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.